Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de conhecimento, de informação, onde a gente compartilha informações e conhecimento para o desenvolvimento institucional, em especial das organizações da sociedade civil. Esse setor tão importante para o nosso país. Convido você aí para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo também com todas aquelas pessoas que precisam e que querem saber ainda mais sobre o terceiro setor. E nesta edição temos uma convidada muito especial que vai nos contar sobre o que é o empoderamento feminino. E, em especial, mais ainda, é sobre o trabalho da mulher no direito e também o trabalho da mulher no direito nas organizações da sociedade civil. É a doutora Johnny Assis, que gentilmente aceitou participar aqui, veio especialmente do Rio de Janeiro e está aqui nos nossos estúdios para conversar conosco. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Que bom, que bom. E sempre o primeiro pedido que eu faço para os nossos convidados é que vocês se apresentem para o nosso público para que as pessoas também conheçam um pouco mais de vocês. Então, por favor, quem é Johnny Assis? Bom, eu sou a Johnny Assis, advogada, fundadora da Black Sisters in Law. Enfim, meu currículo aí acadêmico é um currículo que sempre foi muito focado na minha formação. Então, eu fiz o mestrado, fiz a escola da magistratura porque eu queria ser juíza, mas acabei nunca fazendo nenhuma prova para magistratura. Apliquei para o doutorado, fui aprovada no doutorado. Faço dezenas de cursos, hoje eu faço cursos para atuação em conselhos de administração, enfim, e atuo, obviamente, como advogada, mas em algum momento da vida, que acho que a gente vai poder aprofundar um pouquinho aqui, a Black Sisters in Law surge na minha vida e, enfim, eu não consegui me furtar e hoje a gente tem feito um trabalho bem bacana no terceiro setor. Muito bom, então já vamos falar sobre a Black Sisters in Law, o que é e o que faz. Então, a Black Sisters é uma rede global de advogadas negras presentes em todos os estados do Brasil e também no exterior. E o propósito da iniciativa é conectar essas profissionais com oportunidades reais e dignas no mercado jurídico, para que elas possam viver da advocacia com dignidade, mas também que elas sejam felizes no exercício da profissão, né? Que elas levaram tanto tempo aí para conquistar. Então, o que a gente faz é aproximar, é conectar essas profissionais que são filiadas à iniciativa às oportunidades no mercado por meio de parcerias que a gente realiza com empresas e escritórios de advocacia. Há quanto tempo existe? A iniciativa começa em meados de 2022. Em maio de 2022, mais precisamente, mas não com a roupagem que ela se encontra hoje. A Black Sisters in Law acontece muito por acaso, né? Eu, atuante no mercado jurídico, minha especialidade é direito empresarial, reestruturação empresarial, então eu atuo com empresas que estão em crise. Fui convidada para participar de uma rede de mulheres que atuam nessa área também e que fazem anualmente um congresso internacional. E aí me convidaram para também participar desse congresso como uma palestrante. Obviamente eu aceitei o convite e era um evento que contaria provavelmente com mais de 40 palestrantes, mas só eu de mulher negra. Então, as organizadoras, elas confidencializaram isso para mim, né, e falaram, Johnny, olha, a gente gostaria de ter outras mulheres negras aqui, mas a gente não conhece. E normalmente o mercado sempre acaba dando essa resposta, né? A gente não conhece, mas não há muitas vezes nenhuma intencionalidade de buscar esses profissionais, né? A presunção de que elas não conhecem e fica por isso mesmo. Mas eu sei que não pode ser assim. E eu sempre digo isso por conta de uma experiência pessoal minha que eu tive em 2020 no meu casamento. Quando eu conheci meu marido, que também é um homem negro do mercado financeiro, enfim, e quando a gente decidiu casar, eu falei para ele, olha, quero que o nosso casamento seja um casamento afrocentrado. Isso quer dizer que a gente só contrataria afroempreendedores do mercado de casamento. E ele falou, tá bom, vamos fazer isso. E quando eu comecei a me conectar com os primeiros profissionais, foi desafiador. Eu lembro que para a noiva que quer casar, ela tá ali ansiosa, né? A primeira pessoa que ela tem que contratar é a cerimonialista, que vai ajudá-la na contratação dos demais profissionais. E eu não conseguia começar essas contratações porque eu ainda não conseguia a minha cerimonialista. Eu levei 3 meses para achar minha cerimonialista, mas achei.
E eu lembro que quando eu tive a reunião com ela que eu falei sobre como eu queria meu casamento, e ao final eu disse, mas precisam ser todos afroempreendedores. Ela falou, nossa, mas vai ser muito difícil. E eu lembro que eu falei pra ela, nossa, mas tá tudo bem, mas é que a gente precisa se conectar com essas pessoas. E só foi por isso que eu me conectei com você. Se eu tivesse aceitado a resposta que o mercado normalmente dá, eu nunca estaria aqui com você nesse momento. Então eu fiquei buscando você e só depois de 3 meses eu te achei. Você existe, então esses profissionais também vão existir. Então a gente começou a procurar esses profissionais, achamos todos, foi um casamento incrível, enfim, um dos melhores dias da minha vida. Saiu na imprensa, nas revistas especializadas de casamento, foi muito legal. E então essa experiência e outras que eu já tive me fizeram acreditar que eu encontraria também essas outras advogadas atuantes na minha área. E aí eu comecei a procurá-las, mas em muito pouco tempo eu encontrei. Então eu conheci 2 colegas e apresentei para elas essa oportunidade. E sugeri que a gente conversasse, a gente fez uma reunião virtual, e sugeri que a gente criasse um grupo no WhatsApp para que a gente pudesse trocar o material que a gente apresentaria no nosso painel. Só que uma delas era uma senhora já. E aí, com o volume de materiais que eu estava mandando no grupo, ela me pediu para que eu adicionasse a estagiária dela, que também era uma mulher negra. E aí, obviamente, eu aceitei. Nesse momento, eu tive um insight de chamar outras amigas minhas advogadas negras para participarem desse grupo também. Eu fazia parte de vários grupos no mercado jurídico, mas nenhum com recorte de gênero e de raça. Então, eu decidi, então, chamar outras amigas, chamei mais 7 colegas minhas, todas advogadas negras, atuantes em diversas áreas do direito. Elas já aceitaram entrar no grupo e, na medida que elas entravam e se apresentavam, elas me pediam para que eu indicasse outras. Legal. Né? Elas me indicavam outros nomes e eu ia adicionando. Eu lembro bem que no final do mesmo dia já tínhamos mais de 50 colegas No no único grupo. dia? No mesmo dia. No dia seguinte era 150. Black Success Law esse ano faz 3 anos de iniciativa. A gente já conta hoje com mais de 7.000 profissionais em todos os estados do Brasil e no mundo, né? E com esse propósito de falar para elas que a advocacia é sim o lugar delas, e ao mesmo tempo que a gente mostra para o mercado que a gente existe. Por que você acredita que essa frase é tão comum? A frase de não consigo encontrar pessoas negras para fazer determinado trabalho. É que o mercado está acostumado a sempre se autoindicar, né? E na ausência desses profissionais que, que normalmente sejam mais conhecidos, a presunção é de que eles não existem. Então, há uma tendência natural do mercado se autoindicar, e você só indica aquele que você conhece. Então, sempre acontece uma bolha. O meu mercado, por exemplo, que é o mercado de reestruturação empresarial, eu frequento diversos eventos que envolvem esse tema. São sempre os mesmos advogados que frequentam ali. Então, se a gente não tiver a intencionalidade de buscar a diversidade, presumindo que sim, essas pessoas existem, a gente não vai conseguir causar essa transformação que é tão necessária atualmente, inclusive para o nosso país. Você falou a palavra diversidade agora. Estamos num momento de ascensão desse conceito ou não? Sim, eu inclusive tenho falado muito sobre isso, né? Porque a gente às vezes tem aberto aí as páginas dos jornais, os sites, e tem visto empresas e governos, né, que estão desembarcando dessa pauta, né? Um suposto desaquecimento da pauta. Eu não gosto de, enfim, questionar as decisões das empresas e dos governos, porque eles sabem as razões pelas quais eles estão fazendo isso. E respeito muito o governo americano, que entendeu agora que a diversidade não é uma coisa mais que faça sentido para ele. E tá tudo bem para a realidade dele, né? E eu não sei qual é essa realidade, mas o fato é que no Brasil não se replica, não se reproduz esse mesmo cenário. A gente sim ainda precisa de muitas iniciativas que envolvam a diversidade e a inclusão. O Brasil é um país cuja população é formada 56% de pessoas negras. E se você vai nos espaços, em especial os espaços de poder, essas pessoas não estão lá. E tem uma razão para que elas não estejam lá. Então a gente tem que combater essa razão, e todo mundo sabe que o Brasil foi o último país a libertar os escravizados. O Brasil, ainda assim, depois de muito tempo, continua adotando políticas, inclusive baseadas em lei, para excluir essas pessoas da cidadania, né, da civilidade. E somente agora, e muitos estudiosos entendem que o término da abolição no Brasil aconteceu em 2002, quando o Brasil decide, então, adotar a política de cotas.
Porque quando se pensou, os países que sobreviveram e que se desenvolveram com base numa política de escravidão da população negra ou de qualquer outra população, ao se libertarem, entendiam que não bastava só libertar essas pessoas. Precisava dar estrutura para que elas retomassem, começassem a vida delas, né? Nos Estados Unidos isso foi feito, em muitos outros países isso foi feito. O Brasil não fez isso. O projeto de lei que previa a Lei Áurea tinha a previsão de uma política de inclusão para essas pessoas que passariam, então, a estar livres, mas a opção do governo até então foi de somente dar a eles a liberdade. E tanto que a lei mais curta do que já existiu na nossa legislação é essa, é a Lei Áurea, que só tem 2 artigos. 1, ficam libertos os escravizados. 2, essa lei passa a viger a partir da sua publicação. Só tem 2 artigos. Quando, na verdade, deveria existir toda uma política de inclusão para essas pessoas, né, se reingressarem no mercado, terem terras, como tantas pessoas, tantas outras nações, né, vieram para cá com cotas de terras para se fixarem e desenvolverem as suas atividades. O Brasil optou por não fazer isso, e isso ainda hoje acaba respingando na nossa realidade. A população negra do Brasil demora muito para alçar os primeiros voos, demora muito para ter uma educação de qualidade, e até hoje não tem. Por isso a necessidade da adoção da política de cotas, que vai permitir que essas pessoas possam ingressar nas universidades públicas, porque elas não conseguiam ingressar, porque existe um formato de admissão que não admite, né, que não analisa de fato o verdadeiro mérito, e não estou falando desse mérito de que você sentou numa carteira escolar e estudou num bom cursinho e conseguiu passar. Estou falando de mérito de quem conseguiu chegar apesar dos pesares, né? E por isso na Black Sisters eu falo muito sobre isso para elas, porque elas são um erro de percurso da política brasileira. Porque a política brasileira, eu falando de política pública brasileira, não previa e não foi construída para a presença dela nas universidades, em especial da Faculdade de Direito, que é onde se fazem as leis, se pensam as leis, né? Somos nós, advogados, que levamos as teses para o Poder Judiciário, né, se debruçar sobre ela. Somos nós, advogados, que vamos lá no Poder Legislativo para falar o que tem que estar previsto ou não nas leis. E a gente não participou, né, do fazer legislativo brasileiro. Então, quando eu falo que essas mulheres hoje são advogadas, eu preciso falar para elas: vocês são muito gigantes. Vocês não estão entendendo onde vocês conseguiram enxergar. Mas sabe que ainda assim é muito desafiador. Ainda assim parece que elas não acreditam muito. Por quê? Porque elas se tornaram advogadas, elas chegam no mercado de trabalho, no mercado jurídico, e parece que o direito não foi feito para elas. Então a Black Sisters in Law, e a Black Sisters in Law acaba refletindo muito tudo o que ela faz naquilo que a Dione adoraria ter tido quando estava na faculdade, né? Na estrutura, no apoio que eu gostaria de ter tido quando eu estava na faculdade, e eu estava sozinha, né? Eu sou sim fruto de um Brasil que é possível, eu sou sim fruto de um Brasil que tem muitas possibilidades, mas eu sou ainda fruto de um Brasil que não está preparado para me receber. Então, por mais que eu tenha conseguido cursar a Faculdade de Direito, uma das melhores faculdades de Direito do Brasil, que, né, na Fundação Getúlio Vargas, com bolsa integral, a FGV não estava preparada para me receber. A FGV não tinha pensado como é que essa menina vai chegar até aqui, né, já que ela mora na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ela precisa pegar 2 anos para chegar até aqui. A Faculdade de Emprego Integral, como é que ela vai passar o dia todo aqui, precisa comer? A FGV somente me deu a bolsa. Então, eu precisei ter todo um estratagema da minha parte para conseguir frequentar. E aí, que bom que eu consegui, ao final de 5 anos, foram 5 faltas que eu tive comum. Assim, eu me dediquei demais à instituição. E precisei lançar ali de alguns artifícios para conseguir frequentar. Coisas que eu acho que eram desnecessárias, né? E foi injusto quando as minhas amigas não tinham essa mesma preocupação que eu, né? Elas só tinham a preocupação de estudar. Eu tinha a preocupação de saber se eu ia chegar ou não na faculdade, de saber se a minha alimentação ia estar equilibrada e suficiente para aquele dia de estudos, e depois disso eu começava a estudar. Então eu fico pensando, imagina se eu não tivesse essa condição, e se eu fosse igual às minhas amigas e só chegasse ali para poder estudar todos os dias. Quem eu poderia ser hoje? O que eu poderia estar fazendo hoje? Mas, enfim, isso é um papo para um outro encontro. Acho que a ideia que eu quero hoje aqui trazer para você e para nossa audiência é de que
existem iniciativas que podem dar certo, existem iniciativas que podem mobilizar, e eu acho que a Black Lives Matter tem tentado muito fazer isso. Então, quando as integrantes começam a me demandar, trazendo para mim os desafios da advocacia que elas estavam vivendo, me falando, Johnny, eu sou advogada, mas parece que o direito não foi feito para mim. Eu não estou conseguindo viver da advocacia, né? Eu não estou conseguindo exercer minha profissão. Nossa, eu sou só advogada porque eu vi na televisão, numa novela que tinha um advogado, ele era poderoso, então eu achei que ao me formar e me tornar advogada, eu também passaria por essa experiência. Mas não está acontecendo isso, Johnny. Isso não está se concretizando na minha vida. O que eu vou fazer? E aí, com isso, muitas colegas acabaram até desistindo da advocacia, né? E indo, enfim, se dedicar a outras atuações. A gente tem hoje na Black Sisters Law ainda colegas que são advogadas, mas que precisam desenvolver outras atividades econômicas. Quando elas conseguem viver exclusivamente da advocacia, elas o fazem com preços muito predatórios. Elas não conseguem colocar um preço que o mercado normalmente paga, porque se ela cobrar esse preço, ela não vai ser contratada, né? Ela não é nem identificada como advogada no ambiente de trabalho, ela chega no tribunal para fazer uma audiência, o juiz fala para ela, aí é o lugar da advogada. E ela precisa falar, doutor, excelência, eu sou a advogada do caso, né? Então, como é que um cliente vai olhar para ela como uma advogada? Então, para que ela consiga esse cliente, ela tem que abaixar o preço dos serviços que ela presta para conseguir aquele caso e assim viver da advocacia. Mas muitas não conseguem. Então, por isso, muitas ainda precisam se socorrer de outras atividades econômicas, como, por exemplo, elas atuam como babá final de semana. Aí já teve eventos da Black Sisters Law que uma colega não pôde ir porque ela conseguiu um freelancer para atuar como garçonete num evento. Nada contra essas atividades, né? Eu costumo dizer que essas atividades elas são tão dignas quanto a advocacia. Mas aqui, para você exercê-las, você não precisa fazer faculdade de direito e nem passar na prova da ordem. Então, se elas fizeram isso e elas querem ser advogadas, a gente precisa encontrar um caminho para que isso de fato aconteça. Então, a Black Sisters Law se colocou nessa posição de fazer essa conexão acontecer e de encurtar o contato entre elas e o mercado que muitas vezes é inacessível para elas, né? Acessar grandes empresas, acessar grandes histórias de advocacia e passar a ter relação profissional com essas instituições. Então, o que a Black Sisters Law quer fazer e vem fazendo é exatamente isso. Porque além de tudo, de todos os recortes, tem um recorte feminino, que aí na nossa sociedade tem várias questões, várias camadas impostas também, né? Exatamente, e isso eu tenho falado muito sobre isso nas oportunidades que eu tenho de falar com os escritórios e com as empresas, o fato de que são dois dados importantes. O primeiro é que saiu um relatório falando que mundialmente caiu o interesse das pessoas pelas ciências jurídicas. Isso quer dizer que as universidades estão colocando as vagas à disposição dos cursos de direito, mas não está completando as vagas. As pessoas estão buscando outros cursos, né? Então está caindo anualmente o interesse das pessoas e as pessoas estão migrando, talvez, para, enfim, tecnologia, ciências, enfim. Então esse é um dado importante. Nosso mercado vai, de alguma forma, diminuir. O outro é mais focado no Brasil, que é hoje o quadro da Ordem dos Advogados do Brasil é composto por mulheres. Nós somos 52% dos quadros da Ordem do Brasil. Então, nós somos maioria de advogadas. E ainda assim, quando você olha para os maiores escritórios de advocacia, não tem nenhuma advogada mulher fundadora ou grande sócia. São pouquíssimos. Se você olha agora um pouco melhor para os departamentos jurídicos das grandes empresas, você hoje começa a encontrar as diretoras jurídicas mulheres que atuam. Ainda assim, mulheres negras é muito raro. Então, a gente de alguma forma está obrigando o mercado a olhar para as mulheres. Se você vai hoje em qualquer faculdade de direito, você vai ver muito mais mulheres do que homens estudando. No Poder Judiciário, a gente tem muito mais mulheres como juízas de primeiro grau. Tudo bem que para chegar à desembargadoria é mais complicado, tem toda uma estrutura de progressão da carreira, mas isso é um fato. Daqui a pouco vamos ter muito mais mulheres também no segundo grau dos Tribunais de Justiça do Brasil. E aí, quem sabe, um dia a gente tenha mais mulheres no STJ e, enfim, no STF, que hoje tem mais homens chamados Luiz do que mulheres. Desde que você criou, então, a Black Sisters Law até hoje, quais foram os ganhos ou quais as diferenças que você percebeu daquele início até os dias atuais? Muito. No início da iniciativa, nós éramos um grupo, né, num aplicativo, e ali estávamos, né, e ficamos assim durante 6 ou 7 meses. A ideia é que a gente, de fato, se conectasse e que a gente passasse a se auto-indicar.
né? E criássemos as nossas referências jurídicas negras. Como eu te falei, temos pouquíssimas mulheres negras que despontaram no mercado jurídico. Isso faz com que a gente não tenha tido professoras negras. A gente não conhece, nunca tinha lido um livro na Faculdade de Direito escrito por uma mulher negra. Se você vai aos congressos, aos eventos jurídicos, você não vai ver mulheres negras no palco falando sobre temas específicos do direito. Normalmente o que eles chamam são para falar sobre diversidade e inclusão, esses temas assim, mas sobre as áreas específicas do direito. Então, o que a ideia da iniciativa lá no início era que a gente colocasse, desse visibilidade para elas, mas só que entre nós. A gente não tinha intenção de se mostrar para o mercado. A ideia era que a gente só se conhecesse, a gente se auto-impulsionasse, né? Tanto que a gente começou a usar, de fato, a plataforma para indicar colegas, né? Alguém aqui faz uma audiência para mim amanhã em Salvador, e aí o colega fala, eu sou de Salvador, posso fazer. E aí criou um mercado nosso ali internamente. Até que um dia eu fui convidada para apresentar a Black Sisters in Law aqui em São Paulo, em um evento que reuniria diretores jurídicos de grandes empresas e representantes de grandes escritórios de advocacia, que fizeram esse evento para pensar em projetos de diversidade e inclusão no mercado jurídico. E alguém disse para eles sobre a nossa existência. Nós não tínhamos nem rede social, nem site, nada. E por opção, a gente não queria aparecer, de fato. Até que eu recebi esse convite. E aí eu falei, bom, deixa eu ir lá ver o que é, falar um pouco né, porque eles não conhecem essas mulheres, e certamente lá onde eles estão, eles não sabem que não tem nenhuma, ou tem pouquíssimas mulheres negras atuando. Então a minha intenção era ir lá e apresentar. Óbvio que para isso a gente montou toda uma estrutura, fez as redes sociais, fez o site, enfim, eu fui lá apresentar a Black Sisters in Law. Eu lembro que eu saí de lá sem agenda, né, todo mundo teve muito interesse em conhecer mais e como é que eles poderiam apoiar a iniciativa. E eu falava assim, não, mas eu não quero o apoio de vocês, eu quero que vocês contratem elas. Assim, a gente não quer doação, né? A gente quer a atuação profissional, elas são profissionais do direito, iguais a vocês. O que a gente quer é que vocês se conectem com elas. Quando vocês precisarem de alguma coisa na comarca delas, você procure por elas. A gente apresenta elas para vocês, né? Se vocês precisarem contratar alguém para o seu time interno, fala comigo que eu vou te indicar os nomes de pessoas que talvez você possa contratar. É isso que a gente quer. Então ótimo, Dione, vamos começar a conversar. E aí a iniciativa começou a desenrolar nesse sentido. Até que um dia eu recebi, durante uma reunião, um pedido para uma outra reunião de uma pessoa que falou, Dione, eu queria falar com você sobre um assunto. Essa pessoa é a atual vice-presidente de impacto do iFood. E aí ela me chamou porque ela tinha um desafio grande à frente, ela tinha acabado de assumir a cadeira, e ela tinha um desafio grande à frente por conta da relação entre os entregadores do iFood com os clientes do iFood, né? Quem consome a plataforma deve ter acompanhado aí os casos de incidentes que acontecem, de conflitos que acontecem entre esses personagens, muito ainda resquício do período de escravização, porque 80% dos entregadores do iFood são homens negros. E para que você faça esse serviço, você não te exige nenhuma formação prévia, você precisa só saber dirigir uma moto ou pedalar uma bicicleta. Então, muitos desses homens são homens negros que não tiveram acesso à educação então se socorrem dessa atividade, que é digna, enfim, tanto quanto qualquer outra. E só que eles entregam, na maioria das vezes, prestam esse serviço para pessoas brancas. Então, para você ter uma noção, um dos maiores e principais conflitos que existe nesse trabalho, que a princípio não deveria existir nenhum, porque é só um trabalho de entrega, é a exigência que os clientes da plataforma têm para que os entregadores subam e entregam o alimento até a sua porta. E os entregadores não são obrigados a subir. A plataforma diz, você não é obrigado a subir. Até porque você perde tempo quando você sobe. Você poderia estar já pegando uma outra entrega. Só que os clientes exigem que esses entregadores subam. E esse conflito dá origem a uma série de crimes e de violências. Crime de racismo, crime de injúria racial, crime de agressão física, de agressão verbal, de ameaça e até tentativa de homicídio. Não. E aí o iFood via esse cenário e falou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que para o iFood não fazia mais sentido se limitar à mera emissão de uma nota de repúdio, como ele fazia antigamente. Ele precisava colocar, de fato, fazer uma coisa mais efetiva, né? E aí a vice-presidente me procurou e falou, Dione, o que a Black Sisters in Law pode fazer por nós? E eu falei, olha, eu vou pensar em um projeto. Escrevi um projeto que previa que as advogadas da Black Sisters in Law defenderiam os entregadores do iFood nesses casos, e o iFood iria financiar isso, porque elas são advogadas, elas não vão trabalhar de graça, né?
E eles também não teriam condições de pagar pela atuação dessas profissionais. Apresentei para o iFood. Lembra que eu refleti muito sobre o projeto? Eu pensei, nossa, mas que empresa vai ser capaz de financiar processos contra os seus próprios clientes, né? Acho que eles não vão querer muito isso, mas para mim a única coisa que a gente pode fazer é esse é o certo a ser feito. E qual não foi minha surpresa que o iFood topou? O iFood falou, nossa, faz total sentido isso pra gente, porque pra gente não faz sentido termos na nossa plataforma clientes que sejam racistas, homofóbicos, misóginos. A gente não quer essas pessoas na nossa plataforma. Tanto que essas pessoas, normalmente, são excluídas, não podem nem mais usar a plataforma. Então, se foi cometido um crime, que esse crime seja processado. Então, vai ser um prazer para a gente ter as integrantes da Black Citizen Law fazendo isso. E a gente fez, então, esse primeiro grande projeto, que foi construída a Central de Apoio de Jurídico e Psicológico a todos os entregadores do Brasil. Hoje, vamos fazer 2 anos agora, em junho, e já atendemos mais de 800 entregadores no Brasil todo. Casos bem complicados, casos assim que os entregadores saem de lá agradecendo muito a nossa atuação, se sentindo mais seguros. E eu gosto de falar sobre isso porque é um tipo de iniciativa em que todo mundo ganha, né? O iFood fornece para os seus parceiros entregadores um ambiente de segurança, não que ele vai garantir que não vai acontecer nada, mas ele garante que em acontecendo alguma coisa, ele vai ter uma rede de proteção jurídica e psicológica. Ganham os entregadores, né, que passam a contar com essa rede, e ganham as integrantes da Black Citizen Law, que são as sisters, que é como a gente se chama, porque vão estar atuando na área que elas escolheram, podendo viver da advocacia dignamente, né? Então, esse primeiro projeto da Black Citizen Law, ele permitiu que a gente refletisse um pouco mais sobre a nossa atuação e o que a gente poderia fazer. Você falou no início sobre a divisão entre primeiro, segundo e terceiro setor. Onde a Black Citizen Law se encaixa nisso? A gente aprofundou muito as possibilidades e hoje existe um segmento que fica um pouco no meio termo, que é o setor 2.5. A Black Citizen Law se encaixa exatamente nisso. A Black Citizen Law é um negócio de impacto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela desenvolve atividades sociais, né, de mobilidade social, de impacto financeiro, impacto acadêmico, impacto cultural, impacto social, ela também leva dinheiro para essas pessoas. Ela é um negócio, né? Ela não distribui lucros, mas ela gera lucro. E aí a gente começa, então, com essa visão a buscar novas oportunidades, novos projetos para serem desenvolvidos. E aí novas empresas começam a procurar Black Citizen Law, não mais e não só porque buscam se envolver com uma coisa de impacto, né? Porque querem colocar lá que, por meio da parceria com a Black Citizen Law, eu consigo atender as ODS da ONU, por exemplo, mas porque, de fato, é um negócio que vai facilitar o meu negócio, né? O que a Black Citizen Law faz com o iFood é isso, é facilitar o negócio do iFood. As parcerias com outras empresas como Ambev, L'Oréal, Grupo Pão de Açúcar, tudo isso, a própria Uber, são iniciativas, são parcerias que a gente atua lado a lado com nossos parceiros, advogando, contribuindo para o resultado final desses negócios. Por isso que eu gostaria, inclusive, de sugerir à nossa audiência que começasse a pensar um pouquinho mais nesse sentido. O que você está fazendo que você pode contribuir efetivamente com o negócio do seu parceiro? Para que a gente não acabe não ficando muito refém de doações e patrocínios, para que a nossa atividade seja desenvolvida, para que as nossas ações sejam implementadas e a gente passe, de fato, a influir diretamente na atividade dos nossos parceiros e os nossos parceiros passam a nos ver como um grande parceiro, um grande player do negócio dele. Isso é muito interessante nesse momento ESG, onde as organizações da sociedade civil podem realmente fazer parte, caminhar lado a lado de grandes organizações, empresas, enfim, né? E já que você tocou nesse assunto, eu vou trazer também, puxar a sardinha aqui para o nosso lado, estamos no Conecta Terceiro Setor. O trabalho de vocês também já chegou ao terceiro setor? Sem dúvidas, a gente tem um grupo de integrantes da Black Citizen Law que só advogam no terceiro setor, elas são especialistas, né? E elas falam muito, elas contribuem muito com a gente. Outras organizações sociais nos procuram muito exatamente buscando essa especialização para que possa atender às suas necessidades. Então a Black Citizen Law se coloca muito à disposição, apresenta, faz nessa conexão também acontecer entre elas para que a gente garanta e possa contribuir de alguma forma que essas iniciativas tenham a estrutura adequada para seguir com o seu objeto social, sabe?
Eu sei que sempre essas iniciativas, porque a Black Sisters Law também foi assim, nasce genuíno, né? Nasce sem estrutura, nasce às vezes até sem CNPJ, nasce sem sede, mas não precisa ficar assim. Né? Até porque os eventuais financiadores precisam ter uma garantia da sua formalização. Então, a tendência natural deveria ser a sua formalização, buscar as ferramentas jurídicas para te trazer segurança, registrar a sua marca, né? Fazer todo o aparato jurídico necessário para que você possa se colocar no mercado como um player importante, formalizado, atendendo às regras que hoje estão vigentes e aí atrair mais apoiadores. E eu vou aproveitar a sua fala para fazer um merchan aqui da Escola Aberta do Terceiro Setor, que vem muito ao encontro do que a Johnny acabou de falar, né? Que na Escola Aberta nós fornecemos cursos gratuitos de formação e capacitação das pessoas que atuam direta e indiretamente no terceiro setor, primando sempre pelo desenvolvimento institucional das organizações. Então, se faz sentido para você ou para aquelas pessoas do seu entorno, amigos, familiares, aquelas pessoas que você conhece e que precisam conhecer ainda mais sobre o terceiro setor, precisam de capacitação, precisam de profissionalização sobre o trabalho exercido nas OSCs, acessa lá o nosso site www.escolaAberta3setor.org.br. E, como eu acabei de falar o site aqui da Escola Aberta, também, por favor, o site da Black Sister in Law. Claro, www.blacksistersinlaw.com.br. Então, se você é advogada, estudante de direito ou bacharel em direito negra, por favor, acesse nosso site, se inscreva, venha fazer parte, é totalmente gratuito, você vai se conectar com um mundo que você não espera. Independente da área. Independente da área. Aliás, quanto mais áreas de atuação, melhor. Johnny, há uma dificuldade ou barreiras, enfim, desafios para que essa iniciativa ela fique de pé? No início, sim, porque, na verdade, a gente não tinha necessidade, porque a gente estava num grupo e a gente só queria se apoiar, né? Quando eu começo a identificar os desafios das colegas, né, e eu vejo que eu poderia buscar apoio na minha rede, nos escritórios que eu conhecia, nas empresas que eu conhecia, eu, óbvio, estava naquele momento em que a pauta do ISD estava super aquecida, todo mundo queria falar sobre isso, as empresas colocando heads exclusivos de diversidade e inclusão, enfim. Então, eu consegui navegar com essas pessoas e conversar com essas pessoas, né? Só que quando a gente dialogava, chegava no final e falava, mas a gente quer a oportunidade. Aí começavam os desafios, né? Escritórios que falavam, não, mas a gente só contrata egressos de faculdade de primeira linha. Como se existisse, né? Como se, enfim, o que é faculdade de primeira linha, né? Então a gente conseguiu encontrar muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi pensando, né? A nossa capilaridade e o fato de termos profissionais de todas as áreas do direito nos diferencia. Então, a gente precisa apresentar isso para esse mercado, né? Então, não à toa, o iFood precisava das advogadas criminalistas para fazer isso no Brasil todo. E a Black Sisters in Law tem. Assim como outras parcerias. A gente agora vai lançar um projeto em parceria com a L'Oréal, que se chama Afroluxo. E olha que interessante, a L'Oréal fez uma pesquisa para identificar o perfil dos seus consumidores de luxo, nos produtos de luxo da marca, né? Identificou que 40% desses consumidores são pessoas negras, o que é uma fatia muito relevante. E a L'Oréal decidiu aprofundar um pouco mais para entender o perfil desse afro consumidor. E identificou uma série de iniciativas que eles são vitimados durante a experiência de consumo. Por exemplo, os respondentes falaram, olha, eu às vezes preciso me arrumar para ir até a loja, eu não posso estar na academia e com a roupa da academia, né? Quando eu chego na loja, os atendentes costumam presumir que eu estou perdida, se eu quero alguma direção de onde eu vou, né, porque eu não conheço aquela loja. Ainda que eu identifique, que eu formalize que eu quero um produto X, o atendente me apresenta um produto mais barato, presumindo que aquele X eu não poderia pagar mais um. Então, são microagressões na relação de consumo que essa população negra acaba passando, e a L'Oréal identificou isso. E a L'Oréal chamou a atenção ao final, quando a L'Oréal perguntava, e qual a resposta que você dá quando você sofre essas microagressões?
a maioria fez o que de fato eu também faço enquanto consumidora negra, que é eu não volto mais. E aí a L'Oréal concluiu que estava tendo um prejuízo financeiro considerável por causa do racismo. E decidiu fazer um projeto gigante chamado Afroluxo, que vai mobilizar toda a sua rede para que possa dar mais inclusão para esses consumidores, para que eles possam entrar nas lojas e se sentirem mais acolhidos. E a L'Oréal, então, procurou a Black Sisters in Law para falar, olha, vocês são perfeitas para a gente conversar sobre isso, porque vocês são mulheres negras consumidoras da L'Oréal, provavelmente, e de fato somos, e são do mercado jurídico. Nos ajude. A gente quer pensar, e a gente fez isso com a L'Oréal, construímos o Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro. A gente reescreveu o Código de Defesa do Consumidor para prever dispositivos vinculados diretamente à questão racial, para que as pessoas possam entender que, mas o código fala sobre qualquer consumidor, só que na prática ele não é aplicado igualmente para qualquer consumidor, né? O consumidor negro que entra na loja junto com o consumidor branco, ele não é atendido, ele não é priorizado nunca, né? Todas as vezes assim, uma pessoa branca que é atendida, ele não é nem atendido por um profissional normalmente, ele fica sozinho rodando pela loja, precisando de ajuda e ninguém vem ajudá-lo. Então, a L'Oréal falou, a gente não pode mais continuar fazendo isso. Então, foi bacana, a gente vai lançar agora, no próximo mês, esse código de conduta que a gente espera que inspire outras empresas a adotarem algo parecido agora, do ponto de vista financeiro, já que está impactando diretamente. Então, a Black Sisters in Law tem conseguido fazer esse tipo de coisa, né? A L'Oréal precisava de um perfil de uma advogada negra que pudesse analisar isso. Enfim, além do fato de a gente hoje atuar como preposta da empresa em todos os processos judiciais. Inclusive, eles falaram, a cara da L'Oréal hoje no Brasil é uma mulher negra no Poder Judiciário, porque são as integrantes da Black Sisters in Law que estão lá defendendo nossos interesses e nos representando. Então, acho que a Black Sisters in Law conseguiu se destacar pela especialidade, pela capilaridade da iniciativa também. Então, quando eu estou em algum lugar e alguém me pede, como aconteceu com a diretora jurídica da Uber, eu preciso de alguém para um protocolo de um processo físico agora em Roraima, né? O meu prazo é amanhã e a gente tem integrantes lá, então na hora de fazer essa conexão, a gente conseguiu ter esse diferencial para acabar atraindo mais parceiros, né? E acho que isso acabou sendo frutífero e a gente tem conseguido fazer bastante coisa. Se as organizações do terceiro setor procurarem vocês, também vão encontrar advogadas que podem ajudá-las nessa caminho jurídico das ossos. Sem dúvida, sem dúvida. Com a especialidade pertinho das organizações. Ótimo, que bom. Além das considerações finais, também te pedi um recado para aquela mulher que quer entrar na faculdade ou que já está na faculdade, independente da cor da pele, para que ela não desista. Eu não conheço ninguém que venceu que tenha desistido. Então, se é isso que falta para você, independente das dificuldades, dos desafios que estejam enfrentando, né, há sempre uma solução. Acho que vale a pena você recorrer aí ao que você acredita para te ajudar a encontrar essa solução, né? Porque nada pode ser maior do que a tua vontade de vencer. Eu acho que às vezes até pode ser muito fácil falar esse tipo de coisa, porque porque você, né, hoje você é advogada, mas na verdade o percurso que eu tracei não necessariamente me levaria para o lugar que eu estou hoje, se eu tivesse desistido, né? Quando eu tivesse identificado as barreiras que estavam diante de mim. E eram barreiras imensas, né? E que a princípio eu falei, como é que você conseguiu fazer isso, né? Como é que você conseguiu estar num ambiente acadêmico sozinha, sem qualquer pessoa parecida com você, lidando diariamente com aquelas pessoas. Eu lembro que os nomes dos meus amigos de faculdade eram os nomes das ruas, eram sobrenomes das ruas, e eu ficava pensando assim, meu Deus, né, assim, as pessoas aqui são donas do Rio de Janeiro, sabe? Então, e eu tinha que me manter centrada ali, estudando, construindo a minha carreira, construindo a minha imagem, para que eu conseguisse depois entrar num bom escritório, entrar numa boa empresa. Então, eu acho que é isso, assim, a gente não pode desistir. A gente pode até descansar, mas desistir não, né? E faz parte do processo o descanso também. E eu quero convidar todas e em especial
as iniciativas sociais que hoje acompanham aqui o programa, para que pensem um pouco também sobre isso, para que pensem sobre quais soluções podem, porque às vezes os desafios também são grandes e acabam desistindo da iniciativa, e são iniciativas extremamente importantes e de impacto. O governo, o poder público, ele não alcança, ele não vai chegar em todos, ele precisa dessas iniciativas para alcançar a população de verdade, né? O poder público, ele não tem todas as soluções. Quem tem somos nós, que estamos aqui na ponta, né? E por isso é tão fundamental o que a gente faz hoje em dia, que é conectar, né, essas pontas que precisam ser conectadas para que a solução de fato aconteça. Então, eu sugeriria para essas mulheres não desistirem. Acho que eu não conheço ninguém, como eu falei, que tenha vencido e que tenha desistido em algum momento. Pode durar um pouco mais, pode durar um pouco menos, mas uma hora a coisa vai acontecer. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. E obrigada a você também que esteve conosco desde o início de mais essa edição do Conecta Terceiro Setor. E já deixo aqui o convite para que você esteja conosco na nossa próxima entrevista. Até lá!